Queria compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. Para quem gosta de anotar, se você fosse dar um título ao que o Senhor ministrou, e o título que veio no meu coração é: quem Jesus é para você? Amém? Se fosse dar um título, o título seria: quem Jesus é para você? Tá? Abre comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. É uma passagem bem conhecida. Creio que todos nós já lemos, não somente uma, mas algumas vezes. E me atentou algo essa semana que o Senhor falou no meu coração acerca dessa passagem. Todos acharam? Pode ser só a garrafa. Obrigado. Obrigado a todos. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Não sei se vai colocar aqui. Vai colocar aqui também. Vou estar lendo, tá? O título da minha Bíblia diz: A Confissão de Pedro. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia e Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, tem algumas versões que está do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Até aqui. A gente pôde ver aqui que no começo dessa passagem que acabamos de ler, que Jesus ele começa a conversar com os seus discípulos e ele faz duas perguntas. É interessante que primeiro ele faz uma pergunta aos discípulos, perguntando para eles quem as pessoas diziam que Jesus era, Primeira pergunta que Jesus faz. Ou seja, ele queria saber aquilo que eles estavam ouvindo, daquilo que estava sendo comentado acerca de quem Jesus seria. E não sei você, mas era como se ele quisesse saber das pessoas, se as pessoas ali sabiam realmente quem ele era. Porque nós sabemos que ele é o Messias prometido, o Salvador e Redentor da humanidade. Só que mesmo as pessoas tendo ouvido falar dele, muitos não atentaram que ali já estava se cumprindo uma promessa que foi declarado muitos anos atrás. E alguns assim não tiveram a revelação de quem Jesus era. Tanto é que, se você for ver a resposta, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Então você viu assim que foi uma questão de vários chutes, mas nenhum deles ali soube realmente dizer quem ele era, tá? Essa foi a primeira resposta que ele teve, E essa promessa é interessante, que é algo que o Lucas capítulo 2, ela descreve com uma riqueza de detalhes. Lucas capítulo 2. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai ler bastante coisa, mas eu vou tentar dar uma resumida, tá? Lucas, no capítulo 2, aqui no começo, a gente vê que José e Maria, a mãe de Jesus, a que gerou Jesus, eles precisavam ali se deslocar da cidade de Nazaré
da onde eles habitavam, para a cidade de Belém, que era chamada a cidade de Davi, pois José ele era descendente da casa e da família de Davi. E naquele tempo eles estavam fazendo um censo, assim como foi feito aqui há uns tempos atrás, acho que 1 ou 2 meses, né, que o governo mandou um papel para a gente preencher, para ver quantas pessoas tinham, tal, para contar o número de pessoas, né, nas casas e tal. Então eles precisaram ir ali para aquela cidade, onde era a descendência de José, para que eles pudessem ser contados ali, referente àquele censo, tá? E nesse tempo que eles foram para lá, já estava próximo dos dias de Jesus nascer. Aí agora eu quero, tendo essa introdução, eu queria que nós começássemos a ler a partir do versículo 6. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos ler então a partir do versículo 6. Diz assim, ó: Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Até aqui. E é interessante aqui que quando os próprios anjos mencionam acerca de Cristo, eles mencionam que nasceu o Salvador, nasceu hoje o Salvador, Jesus Cristo o Senhor, né? Então você vê que ele cita que ele é sim o nosso Salvador, mas ele termina a frase com uma palavra que para mim tem maior importância: o Senhor, né? E quando alguém se torna o Senhor, não sei você, mas eu creio que, né, nós temos que entender que ele precisa exercer o controle sobre nossas vidas. Ontem foi ministrado um pouco acerca disso na reunião de obreiros, e foi falado também que nós nos tornamos propriedade daquele a qual nós nos sujeitamos, daquele a qual é o nosso Senhor, né? Em uma das traduções fala que é usado para colocar a palavra servo, significa escravos. Então nós não nos tornamos somente propriedade, nós nos sujeitamos e nos tornamos escravos daquele que nos comprou. Tá? Pois a palavra também ela nos fala que fomos comprados com um preço muito caro. Ou seja, nós fomos comprados pelo Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21.
Vocês estão ainda aí? Glória a Deus. Depois nós vamos fazer essa pergunta de uma outra forma no final. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21. Diz assim. Vou estar lendo aqui, tá? Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Né? Escravidão a Cristo. A verdadeira escravidão é a de Cristo, é a qual nós devemos nos sujeitar, significando que devemos ter dedicação total a Ele, e não a homens, mas a Ele, tá? O valor da redenção, né? Esse texto ele nos mostra, a ideia central desse texto é nos mostrar que por ter sido comprado por um preço muito alto, o valor de sangue, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós não nos devemos sujeitar à escravidão de homens ou do sistema desse mundo, mas sim pertencer a Cristo, sendo seus servos, que significa a mesma coisa que? Escravos. Agora eu queria que nós pudéssemos voltar para Mateus capítulo 16. Tá? Voltando para Mateus ali capítulo 16, onde a gente leu no começo, a partir do versículo 13, né? É interessante ali que Jesus ele faz a mesma pergunta para dois tipos de pessoas. Não sei se os irmãos puderam perceber comigo enquanto a gente leu isso, né? Primeiro ele pergunta assim, ele faz perguntando, como os homens, né? Quem os homens dizem que eu sou? E aqui nós podemos se referir a homem, seria a mesma coisa que humanidade, pessoas ou multidão, aquelas que estavam ali, né? Ele pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Tanto é que, assim como foi falado, eles chegam a mencionar, né? Uns dizem Elias, João Batista, outros diziam que ele era Jeremias. E o que me chama a atenção aqui, que nós podemos atentar, que essas pessoas não tinham realmente a ideia de quem ele era. Não é verdade? Porque embora tenha ouvido falar, embora eles tenham mencionado pessoas sim que foram importantes e de destaque na Bíblia, porque foram pessoas que contribuíram de alguma forma até o momento que Jesus chegasse para cumprir o ministério deles, eles não sabiam que aquele que estava ali era muito maior e mais importante do que aqueles que vieram antes. Então, eles suspeitavam, eles achavam, mas não sabiam quem ele era, né? Por que será que eles não conseguiram entender? Algo que o Senhor colocou no meu coração. Porque viviam de uma maneira que não estavam atentos e amavam mais esse mundo e a maneira mundana de viver. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Tá dando para entender, gente? Amém? Se tiver muito rápido aí, vocês... João capítulo 1, versículo 1 ao 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Glória a Deus, vamos ler então. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Amém. Eu li até o 18, né? Passei um pouco. Mas amém. Glória a Deus. O que me chama a atenção aqui, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Né? João capítulo 3, também, versículo 16, é uma passagem bem conhecida. Eu creio que todos devemos saber isso, né? Quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez, de decor essa passagem. João capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Vamos estar lendo, tá? Todos acharam aí? Bem, diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Né? Mais uma vez agora voltando para Mateus capítulo 16. Depois ali de Jesus ter perguntado aos discípulos acerca do que a multidão, acerca do que as pessoas diziam acerca dele, ele fez depois essa pergunta para os discípulos. Então nós podemos ver que foi dois grupos de pessoa, a mesma pergunta, mas eu creio aqui que ele esperava ouvir de cada um uma resposta distinta, uma resposta diferente. O que seria o discípulo? Quem pode me dizer com suas próprias palavras o que seria um discípulo? Hã? Quem mais? Quem mais? Vamos participar que dá tempo de eu beber água. Mais alguém? Que busca se tornar semelhante, né? Amém. Glória a Deus. Vou colocar aqui, tá? A definição. Discípulo é um aprendiz, alguém que segue e aprende com um mestre ou um professor. O termo é frequentemente usado no contexto religioso, onde se refere a um seguidor de Jesus Cristo, que busca aprender e viver de acordo com seus ensinamentos, né? No contexto aqui da Bíblia, da palavra, os discípulos de Jesus foram, cada um dos apóstolos foram os discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles seguiam Jesus e propagavam, ajudavam a propagar aquilo que Jesus nos ensinava.
ele também é um seguidor de Cristo, assim como foi falado. Um seguidor de Jesus que aprende, confia e segue seus ensinamentos e exemplos. Mais uma outra definição. Um cristão autêntico, ou seja, um cristão que se comprometeu com a vida de Cristo, seguindo-o e obedecendo seus mandamentos e buscando ser transformado na semelhança de Cristo, tá? Algumas das definições, né? Agora, se eu fosse falar assim com as minhas palavras, segundo a minha capacidade limitada, eu diria assim, que basicamente nós podemos ver que uma pessoa, para ser discípulo de outro, ela precisa primeiro concordar com as ideias, com os pensamentos e se comprometer a colocar em prática aquilo que aprendeu com quem o ensinou. Amém? Vou fazer aquela perguntinha, faz sentido? Brincadeira, viu, Lilian? Continuando, né? E para que isso venha acontecer, é necessário que eu e você, que nos dizemos discípulos, venhamos ter um comprometimento e um desejo de conhecer aquele que se está disposto a seguir e obedecer, né? Por isso que Jesus fala, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. E a palavra fala que eles deixaram tudo e foram seguir a Jesus, né? Fala que de imediato, de pronto, eles largaram o que estavam fazendo e foram seguir Jesus. Eu queria fazer um comentário aqui. Não significa, né, que eu vou vir aqui, vou falar isso para vocês, vou falar, ó, a partir de hoje você não trabalha mais na sua fábrica, vai morar ali numa barraquinha, tem que viver de sair por aí e pregar a palavra para todo mundo. Não é nesse sentido, nesse contexto, igual como foi lá no começo, no início de tudo, com os primeiros discípulos, tá? Embora todos nós sabemos que temos a responsabilidade de cumprir o ID. Amém? Né? Mas algo assim que o Senhor vem falando ao meu coração, né? Tem falado. Mas e o mínimo? Que é nos sujeitar àquilo que podemos fazer e o que está ao nosso alcance. Nós temos sido fiéis, não é verdade? Será que nós temos cooperado com isso, onde o Senhor tem nos colocado e tem nos dado essa responsabilidade? Né? Eu vou falar algo assim, por favor. Ninguém aqui veja como indireta, não estou aqui para dar indireta para ninguém, só vou compartilhar algo que é algo que me entristece, mas é algo assim que infelizmente eu consigo perceber, tá? Muitas das vezes temos dificuldade até de ser fiéis no congregar. Faz sentido, não é verdade? O que eu estou falando é mentira. Hã? É verdade, não é? Sendo que o congregar é algo que o apóstolo Paulo ele descreveu ali como é algo extremamente necessário e imprescindível, porque ele fala, não deixe de congregar como é costume de alguns, né? E às vezes nós ficamos acostumados, sabe assim? Sabe? Não sei se, eu acho que semana passada, se não me engano, foi falado alguma coisa referente ao culto online, né? Culto online realmente é uma bênção, é uma ferramenta que é capaz de alcançar mais pessoas. Tem pessoas que realmente ali não estão com condições de vir naquele dia por um momento de enfermidade, não sei, alguma dificuldade. Então é uma forma daquela pessoa também ser ministrada, a palavra ser pregada e chegar até ali ao coração daquela pessoa. E nós também cremos que Deus faz isso. Tem pessoas que vêm aqui por causa das redes sociais, das ministrações, de vídeos do Facebook. Eu entendo sim que é necessário, é uma ferramenta, mas isso não pode ocupar o lugar daquilo que é essencial de estar congregando no domingo. Amém? Né? E assim como a gente está assim nos bastidores, às vezes eu vejo aqui, glória a Deus que hoje é o dia de nós cercarmos assim a mesa, né? Nós nos reunimos aqui para cear, para cercar a mesa. Mas eu às vezes me pergunto, por que na ceia enche tanto e depois nos outros domingos não vem a mesma quantidade? Né? Eu falo assim, nossa, parece que, não sei, é algo assim que chateia. Não estou falando como indireta, mas é algo assim que realmente, será que nós estamos fazendo aquilo que é o mínimo, aquilo que está no nosso alcance? Ou nós estamos fazendo só aquilo que é conveniente ou aquilo que é o mais fácil? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né?
Eu creio que Ele conhece a motivação e o coração de cada um. Mas é algo que infelizmente acontece, é uma realidade que é triste. Voltando para Mateus 16 mais uma vez. Nós vimos que Jesus ele fez a mesma pergunta para 2 grupos de pessoas. Quem eram essas pessoas? E os primeiros eram pessoas, né? Tá? Pessoas comuns, né? Jesus ele perguntou para 2 grupos de pessoas para saber acerca de que as pessoas achavam. Então nós podemos colocar aqui, é como se fosse uma multidão. Aqueles que ouviam falar, né? Aí conheciam a fama dele por terem ouvido falar. Mas ele, né, também perguntou para os discípulos, e algo assim que veio ao meu coração. Como que podemos definir uma multidão em poucas palavras? Multidão sabe daquilo que é falado, que é comentado, ou seja, daquilo que é superficial. Sabe daquilo que é falado, daquilo que foi comentado, noticiado, mas é um saber, um conhecimento superficial, né? E também nós pudemos ver aqui que aqueles que dispuseram a largar tudo e seguiam Jesus, né, diziam acerca dele, se realmente sabiam quem Jesus era. Esses são os discípulos. Ele perguntou para as pessoas e depois para os discípulos. Foi aí que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E algo assim que o Senhor colocou no meu coração, meditando acerca disso, que só pode conhecer Ele aquele que realmente o prioriza. Amém? Pois os discípulos largaram tudo para servi-lo, andaram com Ele, vivenciaram e testemunharam. E aqui nós precisamos entender que, embora sejam palavras parecidas, vivenciar e testemunhar são coisas completamente diferentes. Tá? Qual seria o significado de vivenciar? É aquele que experimentou. Vivenciar é aquele que experimentou. Tanto é que através dos discípulos também foram feitos sinais e maravilhas. Amém? Né? Quem vivencia é aquele que experimenta. E teve também aqueles que testemunharam. Era só aqueles que estavam presentes e só viram. Amém? Quando é testemunha, não é? Você não vai falar acerca de algo que você viu. Tanto é que os discípulos também, ali por serem testemunhas, os evangelhos foram escritos segundo qual? Segundo João, segundo Mateus, foi algo que eles estiveram ali, presenciaram e viram. E a revelação de quem Jesus é, ela só pode ser revelada pelo próprio Deus. Porque foi o que ele falou para Pedro ali, né? Bem-aventurados és tu, porque quem te revelou foi o Pai. E se até hoje nós não temos essa revelação no nosso coração, é necessário rogar ao Pai por isso. Amém? Agora aqui, ó, a definição aqui, segundo digo de mim aquilo que foi ministrado no meu coração, tá? Discípulo deve saber o que é revelado, deve conhecer, ter convivência e intimidade. Multidão sabe o que é superficial. O discípulo entra na intimidade e tem a profundidade. Amém? Glória a Deus. A mesma pergunta para 2 grupos diferentes de pessoas, mas respostas diferentes. Se você for ver, por que ele perguntou 2 vezes? Porque realmente ele queria ouvir uma resposta diferente daqueles que andavam perto e daqueles que só apreciavam de longe. Glória a Deus, né? A mesma pergunta para 2 grupos de pessoas, mas respostas diferentes. A resposta revela qual o nível de conhecimento e o desejo de saber e de conhecê-lo. Amém? E é interessante ali que Pedro, mesmo depois de ter tido essa resposta através da revelação do Senhor, a gente pode ver ali que no capítulo 16 mesmo, nos versículos, acho que é 9 e 10, fala ali que ele se permitiu ser usado pelo diabo, que começou a repreender Jesus, dizendo que Jesus não precisaria sofrer aquilo que ele teria que sofrer ali. Não, Senhor, essas coisas não vão acontecer com você e tal. E Jesus falou para ele: arreda-te daqui, Satanás, né? Você vê que mesmo uma pessoa ali que no começo
vivenciou, que no capítulo 16, a partir do versículo 9, fala que eles presenciaram acerca ali da multiplicação dos pães. Então eles presenciaram, vivenciaram e testemunharam aquilo. Mesmo assim, depois de ter tido a revelação do Pai, você viu ainda que Jesus deu um puxão de orelha nele ainda, né? Quando ele falou acerca daquilo que ele repreendeu Jesus, dizendo que Jesus não iria passar por aquilo que ele haveria de passar. Que está no capítulo 16 de Mateus, no versículo 21, 23. Olha o que fala aqui. Antes nós vimos aqui, né? No versículo 13, da parte da confissão de Pedro, da revelação que Pedro tem. Mas olha aqui no versículo 21. Isso foi acabado de Jesus ter falado para ele acerca da revelação. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E como que pode, né? Depois de ter tido uma revelação dessa, ainda depois ter sido permitido ser um instrumento do inimigo ali para querer de alguma forma, né, contrariar aquilo que era o propósito de Jesus nessa terra. E algo que o Senhor colocou no meu coração é que, mesmo tendo a revelação, é necessário perseverar e buscar cada vez mais a intimidade, a profundidade. Porque a revelação também ela é progressiva e nós não devemos viver de uma revelação somente, mas daquela que o Senhor nos dá diariamente, né? Lucas, capítulo 22, versículo 32. Fala algo aqui também que me chamou a atenção. Vamos ler a partir do versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Amém? Você vê que embora tenha tido a revelação, ainda estava no processo. Não é verdade? E você vê que Jesus ainda orou por ele ali para que a fé dele não viesse desfalecer, mas aumentar. Porque no capítulo de Mateus, no versículo 22, nós vimos que Jesus proclamou ali uma palavra na vida de Pedro. Ele falou que ele era Pedro e sobre ele edificaria a igreja. Pedro, ele caminhava embaixo daquilo que foi liberado, uma palavra dita pelo próprio Senhor, mas ainda estava no processo, para que a fé fosse aumentada, né? Para que ele pudesse cumprir com o propósito, para que a palavra viesse cumprir na vida dele. E o contexto dessa passagem, vamos meditar um pouco aqui. Jesus, ele prevê que Pedro irá negá-lo, mas ele orou para que a fé de Pedro não falhasse. O significado para Pedro: após ter negado Jesus, Pedro passaria por um processo de conversão. Então teria a responsabilidade de confirmar e fortalecer os outros apóstolos. A pedra, a igreja, aquele que iria começar a igreja. Mensagem universal para nós, né? Uma mensagem que seria para nós. A frase não se limita a Pedro. Ela é entendida como uma mensagem para toda a igreja, onde todos os crentes, após se converterem e se fortalecerem. É para quem? Todos os? É para todos nós. Após se converterem e se fortalecerem na fé,
devem ajudar a confirmar e a fortificar aos outros na sua jornada de fé. Amém? Deus não escolhe aqueles que são perfeitos. Está aqui o exemplo de Pedro, acabamos de ver, né? Mesmo na caminhada, falhando com seus questionamentos, recebeu uma palavra de Jesus que ia se cumprir no tempo devido. Mas isso também não o eximiu de passar pelo processo. Eu e você precisamos ser fiéis e persistir em conhecer mais o Senhor. Como? Separando para Ele, buscando ter intimidade, para que a revelação de quem Ele é venha cada vez mais em nós. Amém? Para que nós venhamos ter cada vez mais a revelação de quem Ele é. E para que depois dele se revelar a nós, possamos ser como Ele é, para que Ele seja também revelado e conhecido a outras pessoas. Amém? Pedro respondeu, O Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus declarou que Pedro é pedra, e sobre essa pedra Ele edificará sua igreja, que nem mesmo o poder do inferno poderá vencer. Ele também concede a Pedro as chaves do reino dos céus, simbolizando a autoridade de ligar e desligar o que será ligado e desligado nos céus. Deu calor agora. Amém? Quem lembra a pergunta que foi feita no começo? Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Quem vocês dizem que Jesus é? Quem vocês dizem que Jesus é? Será que Ele é o Senhor, Salvador, que exerce o senhorio, o controle sobre a minha vida, e eu me torno escravo dele e dos irmãos por amar a Ele? Essa foi a resposta que os discípulos deram. Ou um cara bom, vamos colocar no português, claro. Um cara bom, que creio, mas não me submeto. Alguém legal que pode me socorrer. Alguém que me deu o escape, mas que de forma nenhuma vai exercer o senhorio sobre a minha vida. Essa seria a resposta da multidão. A multidão olha e contempla, só admira. Os discípulos vivenciam, presenciam e participam. Hoje nós precisamos decidir quem realmente Ele é para nós.